Beleza, vamos embora. Vamos em frente. Siga em frente. Vamos lá. Bom, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho, um conteúdo bem fácil, Siga em tá? frente. Olhe para o lado. Se liga na Não, chega. Ô, moçada, hoje a gente vai trabalhar uma coisinha chamada congruência nos triângulos. Fechou? Não dá para ver, né? Dá para ver? Deu para ver? Tchau. Eu sim. Vocês estão enxergando? Oi. Eu fui abrir o microfone e abrir a câmera sem querer. Beleza, vamos embora. Bora, gente. Bora, gente. Vamos lá, que atrás vem gente. Bom, primeira coisa, quando a gente fala em congruência de triângulo, a primeira coisa que eu tenho que saber é o símbolo da congruência, tá? O símbolo da congruência quer dizer igual com mais um traço, ok? Símbolo de congruência é o sinal de igual com mais um traço. Beleza? Tchau. Beleza. Beleza, show. Bom, o primeiro caso que a gente vai ver é o caso lado. Ou seja, para que eu possa afirmar que dois triângulos são congruentes, possam ser congruentes, obrigatoriamente eles devem ter os três lados em comum. Aí você fala, professor, como que eu posso definir isso? Bom, primeiro você vai analisar a relação com dois triângulos. Se ele está falando que o triângulo ABC possui lado 3, 4 e... Vamos colocar aqui 3, 4 e 8. Opa, Professor, 3, 4, sua 8. câmera fechou. Ah, é que estão me ligando aqui. Melhorou? O pessoal não consegue ficar sem falar comigo, entendeu? Vamos lá, gente. Vamos lá. Vou mudar aqui, tá? 3, 5 e 7. Fechou? Esse triângulo pode existir? Segundo a nossa condição de existência, ele pode existir? Um lado é menor do que a soma dos outros dois. Um lado é menor do que a soma dos outros dois. Um lado é menor que a soma dos outros dois. Fechou? Ele existe. Então, ele coloca um outro triângulo aqui do tipo D, E, F. E ele afirma que esse triângulo ele também tem lados 7, 5 e 3. Tá? Então, de acordo com essa informação, eu consigo definir que esse triângulo, através do primeiro caso, lado, ele é, então, congruente. Se eles são congruentes, eu posso afirmar, então, que eles são exatamente o quê? Iguais. Têm mesmas características. Agora, um cuidado que vocês devem ter. Se eu tenho aqui três lados diferentes, a gente viu lá que se eu tenho três lados diferentes, consequentemente eu tenho três ângulos também diferentes. Concorda? Uhum. Aí o que eu vou ter que analisar? Professor, mas o caso, não existe um caso de ângulo. Verdade, não existe. Eu não posso fazer essa afirmação, tá? Eu só estou querendo que vocês entendam o seguinte. Se eu tenho os três lados obrigatoriamente congruentes, correspondentes e congruentes, eu posso afirmar que se todos esses ângulos pertencem a esse triângulo, consequentemente pertence ao outro também. Então eu posso falar que oposto ao C, eu tenho 3. Oposto ao F, eu tenho 3. Então esse ângulo é exatamente igual ao ângulo oposto ao lado 3. O oposto ao lado 3 é igual. Então aqui o ângulo F e o ângulo C, eles são o quê? Congruentes. Tudo bem, galera? Tudo bem. Bora. Com isso, eu posso falar que o ângulo oposto ao 7 é este ângulo aqui, meu ângulo A. Então, se ele tem aqui um ângulo representado por dois semiarcos, olha lá. Eu posso falar que o oposto ao 7 também vai ter aqui dois tracinhos. Aqui, o oposto ao 5 tem 1. O oposto ao 5 tem 1.
Então, agora eu consigo afirmar que, pelo primeiro caso, que é lado, 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 eu consigo afirmar que eles são congruentes. Consequentemente, todos os ângulos correspondentes também serão congruentes. Beleza, galera? Fácil. Beleza. Fácil, fácil, fácil. Alguém na dúvida? Se não tiver ninguém na dúvida, ou fale agora ou cale-se para sempre. Isso aqui é o nosso casamento. Bora. Segundo caso. Por isso eu disse que é uma aula bem rápida, tá? Segundo caso. O segundo caso é o seguinte. Nós temos aí o caso Lau. Eu quero que vocês percebam que esse ângulo aqui, ó, ele está no meio de quem? No meio de dois lados. Então, isso significa que sempre que eu tiver dois lados e o ângulo formado por esses dois lados de mesma origem, ou de mesmo vértice, eu posso concluir que eu tenho, então, uma relação de lado, ângulo, lado. O ângulo deve ser formado pelos dois lados. Fechou? Olha lá, então. Representando para vocês aqui, ó. Dado um triângulo ABC. Aqui eu tenho um triângulo DEF. Tá? Vamos supor que aqui esteja valendo 5, aqui esteja valendo 7. Aqui esteja valendo 5 e aqui esteja valendo 7. Bom, obrigatoriamente o ângulo formado aqui deve ser exatamente igual. Olha lá, ó. Então, se aqui eu tenho um ângulo de 30 graus, obrigatoriamente aqui deve ser também um ângulo de 30. Por quê? Para que eu possa identificar o lado. Lado, ângulo, lado. Então, eu tenho um lado. Entre os dois lados eu tenho um ângulo e depois eu tenho um lado novamente. Então, lado, ângulo, lado. Tranquilo? Ângulo formado pelos dois lados. Aqui eu tenho um lado, um ângulo e um lado. Beleza. Obrigatoriamente, eles seguem o mesmo padrão. Tá, professor, e aí o que a gente pode concluir com isso? Bom, a gente pode concluir com isso, depois que eu identifiquei o caso, que é lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, eu posso afirmar que tudo que eu tenho de elemento em um, obrigatoriamente eu vou ter de elemento no outro. Ou seja, todos os ângulos internos de um são exatamente iguais aos ângulos internos do outro. Então, a gente pode falar que se aqui, ó, eu tiver um ângulo alfa, eu posso afirmar, então, que aqui eu vou ter um ângulo alfa. Por quê? Lá, professor. Por que tem que ser lá? Porque o ângulo alfa está oposto ao 7. Se ele está oposto ao 7, quem é que está oposto ao 7 seria o E. Então, o meu alfa vai ficar aqui. Consequentemente, aqui eu teria um ângulo beta. E esse beta ele é oposto, tá, ao lado 5. Oposto ao lado 5, então eu vou chamar aqui também de beta. Tranquilo, galera? Difícil até aqui? Obrigado. Obrigado. Não? Beleza. Vamos para o terceiro caso. Professor. Oi. Ah, já apagou. Eu ia perguntar quais são os ângulos, porque também é ruim de ver na imagem. Ah, então eu vou desenhar de novo para você. Você não pede, você manda aqui. Não, você só precisa falar, não precisa desenhar, não. É alfa, 30 e beta. Aí só toma cuidado na hora de representar lá, tá? Obrigada. Beleza, cara. Agora nós vamos para o próximo caso. O próximo caso, bem simples, bem fácil, é o caso ALA. Lembra do ALA? Lembra disso ou não? Piadinha idiota. Vamos lá. Vambora. Tchau. Conversa comigo, vocês não conversam comigo? O caso ALA, moçada, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que vocês observem aqui, ó. O lado está no meio de dois ângulos, ou seja,
o lado, ele pertence aos dois ângulos. Isso quer dizer o quê? Assim, ó. Dado um triângulo qualquer aqui, vamos chamar de ABC, novamente. Aqui eu vou ter um triângulo D, E e F, beleza? Deixa eu entrar, tem mais gente para entrar. Beleza, vamos lá. O que a gente tem aqui então? Ó, se por um acaso eu falar que esse ângulo aqui, ó, que esse ângulo é de 30, esse ângulo de 40, presta atenção, e eu tenho um lado aqui de 10 centímetros. O que eu vou ter que analisar no outro triângulo? O outro triângulo, para que possa ser exatamente igual, ele tem que ter a mesma característica. Então, por exemplo, lado maior, 10. Aí eu tenho os ângulos da base. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que esse lado aqui, ele faz parte tanto da abertura do ângulo de 30 quanto da abertura do ângulo de 40. Aqui é a mesma coisa, o 10 ele faz parte tanto da abertura do ângulo de 40 quanto da abertura de 30 graus. Então, com isso, a gente pode afirmar com toda certeza que o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF. Difícil, moçada? Não, de boa, professor. Show, moçada. Não? Não tá de boa? Não, tá de boa, entendeu? Ah, beleza. Desculpa a minha falha de interpretação. Você me perdoa? Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Você me perdoa, Popô? Tudo bem? Você me perdoa? Tio. Oi. Semana que vem eu vou preparar uma surpresa para você, tá? Tá bom. Tá bom? Tá. Então tá bom. Não só para você, mas para todo mundo, né? Vou fazer um negócio bem bacana. Bora! A gente vai entrar, bora dessa. Vamos lá. O nosso quarto caso. Nosso quarto caso é o seguinte, tio. Professor, Oi. eu desconectei sem querer. Sem querer não sei o que aconteceu aqui. Eu acabei perdendo. Qual que era o terceiro caso? O terceiro caso era o caso do Wala. Você quer que eu explique de novo? Eu explico, coração. Por favor. Eu não sei o que aconteceu aqui. Terceiro caso, tá? Terceiro caso é o caso Alan. Vou fazer só um pouquinho mais rápido para não atrasar minha aula, tá? Uhum. Ó, aqui é o seguinte, dado um triângulo qualquer, ABC. E um triângulo qualquer, DEF. O que acontece? Você vai observar quem está no meio, ó. Quem está no meio? Lado. O lado. Então você vai observar o seguinte: obrigatoriamente esse lado, ele deve formar os outros dois ângulos. Ou seja, se eu colocar um ângulo de 30 aqui e um ângulo de 40 aqui, obrigatoriamente esse lado deve estar aqui, ó. Tá? Vou colocar aqui 7 centímetros. Tranquilo? Então, é isso que eu quero que você entenda. O lado, olha aqui, ó, o lado ele faz parte dos dois ângulos, tá? Ele ajuda a formar tanto o ângulo de 40, como ele ajuda a formar o ângulo de 30. Ok? Por isso, ângulo, lado, ângulo. A gente vai identificar aqui, então, como 7 centímetros, esse ângulo aqui como 30 graus e esse ângulo aqui como 40 graus.
Com isso, nós conseguimos afirmar, então, que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF. No segundo triângulo, os dois ângulos, o 30 e o 40, podiam estar invertidos? Sim, porque eu posso rotacionar a figura. Beleza? Beleza, valeu. Vamos para o próximo, então. Quarto caso e último. Quarto caso e último. Quarto caso e último. A gente tem lado, ângulo e ângulo oposto. Esse é o meu quarto caso. Lado, ângulo, ângulo oposto. Então, quando eu tenho dois triângulos, ou dados dois triângulos, o primeiro ABC, o segundo D, E e F. Eu venho aqui e coloco 10 centímetros, coloco um ângulo de 30 e um ângulo de 80. O que eu quero que vocês fiquem atentos? Olha lá, ó. Do ladinho do ângulo, eu tenho 10. Olha lá, então eu tenho 10. Do ladinho do 10 eu tenho o ângulo. Esse ângulo ele está no meio. E esse outro ângulo, obrigatoriamente, ele deve estar oposto. Por isso é chamado de lado, ângulo, ângulo oposto. Então, ó, eu tenho o lado, eu tenho o ângulo, e esse ângulo aqui ele tem que ser oposto a quem? Oposto ao lado. Oposto ao lado, eu tenho, então, 10. Eu tenho um ângulo de 30 e eu tenho um ângulo oposto ao lado 10. Então, eu tenho que analisar no outro triângulo o seguinte. Eu posso ter aqui um lado 10 centímetros, um ângulo de 30 e oposto a ele um ângulo de 80. Com isso, eu consigo afirmar, então, que o triângulo ABC ele é congruente ao triângulo DEF. Então, nós temos esses 4 casos de congruência. Lado, 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 ângulo, lado, ângulo, lado, ângulo e lado, ângulo, ângulo oposto. Difícil, moçada? De boa, professor. De boa, né? Eu fico muito feliz quando vocês falam isso. Muito. Agora, a gente vai lá para o computador que eu quero fazer o espelhamento da tela só para a gente treinar um pouquinho, beleza? Aqui eu vou desligar. Vou tocar um violão para vocês, tá? Não vou não, porque eu não sei tocar. Muito bom. Então, vamos lá. Foi do AE para o A. Aqui é o seguinte. Professor. É só fazer o espelhamento da tela. Tá todo mundo me escutando? Sim. 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 Todo mundo me escutando? Sim. Beleza. Vou fazer o espelhamento aqui rapidinho. Estão vendo minha tela? Só tá carregando. Mas... Aí, foi. Oh, muito bom. Deixa eu ir lá. Queria mostrar para vocês aqui. Eu vou passar rapidinho, tá? Nós temos aí o primeiro caso, tá? Lado, lado, lado. Aí nós temos o segundo caso, lado, ângulo, lado. O caso ala, ângulo, lado, ângulo. Aí nós temos o caso lado, ângulo, ângulo oposto. Bom, esse primeiro exercício,
ele quer que você faça o seguinte. Ele quer que você analise quem é, né? Ele já está afirmando que é um caso de congruência, e ele quer que você afirme por qual seria o caso de congruência. Nesse caso, qual é ou qual caso se encaixaria? Lado, ângulo, lado? Lado, ângulo, lado. Perfeito. Isso é demais, Tio. Parabéns. Vamos para o próximo, então. Aqui, ele já está afirmando, ó, ele já está afirmando aqui para vocês que o símbolo aqui está errado, ó. Peguei de um livro, o livro está errado lá, hein, ó. Que beleza, hein? Vamos lá. Na letra B, qual é o caso? Professor, não sei se o seu WhatsApp está aberto, não sei o quê, mas está estourando o som aqui. Estourando? Vou ver lá, peraí. Deve ser ele mesmo. Não estou conseguindo acessar ele. Não estou conseguindo acessar ele. Deixa eu... Peraí, deixa eu ver aqui. Melhorou, meu tio? Vamos lá, tio. Na letra B, qual é o caso aí? Lado, lado, lado. Perfeito, tio. Vai ganhar um Kit Kat. Nessa terceira... Nessa terceira, qual é o caso? Ângulo, Lado, ângulo, lado. Lado, ângulo, ângulo oposto. O ângulo tal... Tem algum ângulo oposto ao 8? Ângulo, lado, ângulo. Ângulo, lado, ângulo. Perfeito. Olha aqui. Ó. Esse aqui é um pouquinho mais complicado. Vou tirar essa barra. Olha lá. Na figura, os dois triângulos são... Já está afirmando que são congruentes, beleza? Indique o critério de congruência utilizado e, em seguida, calcule X. Vai lá. Tá fácil, né? É pra gente falar ou para escrever? Pode falar. Primeiro, ele quer o caso. Qual é o critério? Lado, Lado, lado. lado, lado. Perfeito, lado, lado, lado. Aí ele quer que você determine a medida X. Qual é a medida X? 5. 5, perfeito. O exercício 6, ele vai ser um pouquinho mais chato, né? Tá. O 6, dá uma olhadinha no 6 aí. E aí, galera? Professor, que X que ele está pedindo para calcular? Ele Onde tá que tem X aí? Não, então, na verdade, você... Ah, tá. Esquece, achei. Eu que sou. Vai colocando o nome de vocês aí, que eu vou deixar o 6 e o 7 de tarefa, tá? Aí no plantão, se alguém precisar, está à disposição. Tá?
Porque o meu aqui, ele é só de 40 minutos e já deu os 40 minutos. Valeu? Tarefinha para vocês, então, moçada. Exercício 6, exercício 7, tá? E aí vai ter mais uma lista que vai estar disponibilizada para vocês. Tá bom? Tá bom. Um Tá beijo. bom, professor. Vamos ver. Um beijo. Um beijo para vocês. Não esqueçam de colocar o nome na chamada aí, hein? Obrigada pela aula, professor. Um beijo, tchau. Fica com Deus. Tchau, professor. Tchau, tchau, meu amor. Bom feriado para vocês. Até amanhã, né? Amanhã tem Professor aula. também. Amanhã tem aula. Beijo. Então tá. Tchau, tchau.